volta com o programa Vale Soluções, falando hoje sobre o papel da mente na saúde e no desenvolvimento profissional do ser humano. Ao meu lado, a terapeuta Yara Ruelbis. Yara, a gente estava falando um pouco do como a mente ela causa doenças e também modifica padrões emocionais, mas nós sabemos que o estresse, como eu havia mencionado no final do primeiro bloco, ele é hoje considerado como uma doença do século ou do milênio, enfim. É tudo isso mesmo, não é? É tudo isso, né? Como a gente estava falando a respeito dos hormônios, né? Não só a parte em termos de disfunção metabólica mesmo, mas o próprio comportamento da pessoa, né? Então, ela começa a gerar estresse, começa a dar ansiedade, então é uma sensação de vazio, uma sensação de impotência. Aí a pessoa vai fazer o quê? Vai comer. Acaba desenvolvendo um vício. Tá? Acaba desenvolvendo um vício. Aí já entra critérios de obesidade, né? Ela vai ter uma necessidade muito grande por doces, tá? Por causa de serotonina, por causa da dopamina, né? Que são hormônios, né? Que trazem o bem-estar. Então, como ela não consegue produzir pelo estado emocional dela as substâncias que lhe trazem bem-estar, então ela vai buscar isso em substâncias doces, tá? E por compulsão, por alimento em grande quantidade, né? Vai buscar refrigerantes e isso acaba afetando todo o comportamento do organismo. Hoje a gente tem aí crianças, né, em quadros de diabetes grave, infelizmente, por conta de tudo isso, né? Às vezes pelo próprio vazio, hoje ausência dos pais, né, perto dos filhos também. Então tudo esse distanciamento isso familiar. Esse distanciamento familiar. E então a mente ela está absorvendo tudo isso, né? Ela está gravando informações o tempo inteiro e essas informações estão lá dentro toda vez que ela tem que estar diante de uma situação que ela precise ter determinado comportamento que ela não consegue ter porque aquilo faltou em algum momento na vida dela, um mecanismo de positividade, um mecanismo de uma autoestima elevada, e ela não tem aquilo, então causa frustração, é onde ela vai buscar preencher o vazio da frustração. Bom, isso se remete à questão de saúde, à questão de bem-estar, autoestima. Nós temos hoje, praticamente muita gente passou ou está passando por dificuldades na área profissional. E nesse campo, quais são os malefícios onde ela atua? Geralmente ela atua, né, esse trabalho dá para ser colocado quando a pessoa vai fazer um trabalho, ela sai de uma faculdade hoje. Hoje a maioria dos jovens sai de uma universidade perdidos, porque elas não estão prontas para o mercado de trabalho. Então, qualquer trabalho serve, às vezes até não entrar dentro de uma faculdade, né, ele já está perdido e fala, eu vou fazer tal coisa porque eu achei isso legal, mas de repente ela entra no mercado de trabalho e ela vê que não é aquela realidade que ela queria, né? Ou até mesmo ela não está preparada para aquilo. Então ela começa a se sentir, né, de uma forma como se ela não tivesse capacidade de desenvolver aquele determinado trabalho, porque ela não conseguiu entrar em contato com os valores dela, aquilo certo. Que ela carrega, né? Qual o propósito de vida? Eu gosto dessa profissão não porque me gera dinheiro, eu tenho que me trazer satisfação em primeiro lugar, né? Então, o estado emocional, ele tem que estar atrelado à profissão através do quê? De um ideal de valor. Se a pessoa não tiver esse ideal de valor, fica muito complicado. Mas não é tão simples, porque a sociedade ela não trabalha por esse sentido, ela não caminha com esse objetivo. Esse que é o problema. Esse é um dos grandes problemas. Se a gente conseguisse mudar isso dentro do próprio ensino, né, dentro das próprias universidades, se abrissem as portas para que a gente pudesse trazer esse conhecimento, eles sairiam dali melhor preparados para o mercado de trabalho, desenvolveriam as suas atividades de uma forma prazerosa, dentro do seu ideal de valor, né? E não somente por uma retribuição financeira, por uma só obrigatoriedade. Objetivando o sustento. Exatamente. Ou porque o pai colocou aquela profissão como sendo a melhor, porque foi melhor para ele, né? O ser humano, cada um tem os seus valores, cada um tem as suas aquisições pessoais, as suas aptidões, né?
Tem pessoas que têm o lado do hemisfério cerebral racional mais desenvolvido, tem outros que têm o lado da criatividade mais desenvolvido. Então, se a gente colocar uma pessoa, por exemplo, para realizar um trabalho que é metódico, que ela tem um lado muito criativo, ela não vai conseguir desenvolver, ela vai ter problemas, ela não aceita regras, é problema comportamental. Mas mesmo. esse indivíduo, geralmente, ele se conhece? Ele se conhece ao ponto de identificar qual o perfil de si próprio? Não, muitas vezes não. Por isso que entra o profissional nessa área, que é o que vai ajudar ele a descobrir o que ele tem de melhor dentro dele. Onde entra o seu trabalho também. Sim, com certeza. Você deve estar atendendo no momento inúmeras pessoas com inúmeros transtornos profissionais ou em decorrência dos problemas financeiros, não é? Sim, tanto na área da saúde, né, na área de relacionamentos e na área profissional. Então, são essas 3 áreas que a gente atua e na parte também de estar fazendo essa colocação dentro do mercado de trabalho, né? Porque, na realidade, não está nada separado, né? Tudo está atrelado realmente a você entender como funciona o ser humano. Ele tem que se autoconhecer. Então, o primeiro ponto do seu trabalho é propor isso. Exatamente. Que o seu paciente, ele venha a se autoconhecer. Sim, é o autoconhecimento. Ele tem que saber como ele funciona, né? Os mecanismos que estão inseridos no subconsciente dele, que fazem com que ele se programe para ter aqueles resultados. Tá? Então, fazendo as coisas da mesma forma, sempre vai ter os mesmos resultados. Se os resultados não são satisfatórios, nós temos que mudar a maneira de realizar, né? De efetivar determinadas coisas que você está realizando na sua vida. Dentro dessa abordagem que você tem, dessa linguagem que você usa, da programação mental, acho que daí a gente pode explorar alguns pontos importantes. Eu vou chamar o nosso último intervalo, nós passamos na sequência para o nosso bloco final para falar sobre isso. Como reprogramar a mente do indivíduo. Voltamos em instantes.